Então vamos lá, pessoal. Vocês têm me perguntado aí, o pessoal cobrou bastante aí a questão da análise do edital do acesso UNB ENEM 2020. Eu tinha visto ontem, tinha saído, e aí estava lendo o edital, passei a noite, eu li, hoje de manhã estava lendo outros detalhes para poder gravar o vídeo aqui para vocês, tá bom? Então eu estava criando um documento aqui, que é um esquematizado aqui mais ou menos, que eu sempre faço para vocês, tentando destacar as principais informações. Então esse documento eu vou disponibilizar aí no link aqui embaixo. É o edital mesmo, eu só destaquei alguns pontos importantes que eu acho relevantes para a maioria de vocês, né? Pontos relevantes ali. Então o link vai estar aí embaixo para você baixar esse e-book aqui com o edital coloridinho e tal, com mais esquemas aqui. Não tem muita novidade em relação ao processo, tá? Então quem fez o acesso ao UNB ENEM o ano passado não mudou, não vi muita mudança, tá? Em relação a isso. Eu já destaco para vocês, inicio falando que muita gente vem perguntando: quem fez o Enem o ano passado como treineiro vai poder usar essa nota? Pessoal, sempre como treineiro, o treineiro nunca vai poder usar para nada essa nota, tá? Então, até andei no edital, não tem muito claro essa informação, mas fui buscar lá nos documentos do INEP e tal, do MEC. E lá, em alguns documentos, eles até expressamente destacam que o treineiro, ele não é considerado candidato, né? O treineiro, ele não faz a prova valendo, logo ele não pode usar essa nota para concorrer posteriormente. Então, a menos que a UNB abra um documento falando que ela autoriza o treineiro a fazer a prova, a regra atual é que não pode fazer. O treineiro, nem pensar, vai poder usar a nota para esse Enem aqui, tá bom? Agora, quem fez o Enem valendo, aí tudo bem, tá? Então, beleza. A primeira coisa é essa que muita gente estava perguntando para mim. Então, o edital ele não deixa isso muito claro, ele deixa claro assim, a questão de ter feito o Enem, e ali está implícito que é quem fez o Enem valendo, tá? Então, o treineiro nunca faz valendo, ele faz brincando, faz simulando, treinando, nunca é valendo. Então, por isso que não vai poder, por isso que a nota é divulgada depois e tal, tem uma série de coisas, certo? Então, beleza. Acesso ao UNB ENEM, o edital, então, foi publicado ontem, 26 de outubro de 2020, no finalzinho da tarde, né? Então eu destaquei para vocês, até tem um sumáriozinho aqui para você poder ir direto mais ou menos lá a parte que te interessa, mas eu vou tentar iniciar aqui com as principais informações que eu já deixei grifada para vocês. Primeira coisa de cara, lá no início, ele já reforça aquilo que a gente já sabia, que vai ter que usar a nota do Enem de 2019. Então quem fez o Enem em 2019, o Enem 2019, é somente a pessoa que vai poder usar aqui. Então não vale para quem fez em 2018, não vale para quem fez em 2017, tem que ser o Enem 2019, né? Ah, mas eu perdi o Enem 2019, então, né, felizmente vai ter que fazer o Enem 2020 para concorrer no próximo acesso UNB, tá bom? Aí, destacado que para ingressar no segundo semestre letivo de 2020, que vai acontecer, nós já vimos que é lá em fevereiro, né? E aí eu fiz questão de destacar essa informação, né? Que o treineiro não vai poder concorrer, a menos que a UNB revise isso aí, tá? Ou destaque algum documento reforçando isso aí e mude o posicionamento, tá bom? A questão preliminar, assim, o candidato que pode concorrer é o cara que fez o Enem em 2019 e também que seja portador do certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, ou que comprovem a conclusão do ensino médio por uma declaração de conclusão, por um histórico escolar ou equivalente, tá? Ou aquelas pessoas que fizeram supletivo e terminaram o ensino médio pelo supletivo, fizeram enseja, todo mundo aqui pode, tá? Terminou o ensino médio com qualquer um desses instrumentos, pode. Em relação à distribuição das vagas, é exatamente igual ao acesso ao UNB ENEM anterior, é a mesma coisa do vestibular, é a mesma lógica do PAS UNB. Qual que é essa lógica? Lá vocês vão ter o seguinte, ó, na Universidade de Brasília, o PAS UNB ele disponibiliza ali metade das vagas da UNB. Então, 50% das vagas. 4.220, arredondando aqui, acho que é 4.220, é pelo PAS. Esse outro pedacinho aqui, que é 25%, isso aqui é usando a nota do Enem, tá? E esse outro aqui é usando a nota do vestibular. O que acontece? Nesse momento, nesse exato momento, a gente vai estar entrando aqui nessas vagas. Então aqui não tem vestibular e passa a ter aqui também uma nota do Enem. Ou seja, excepcionalmente, pela primeira vez,
metade das vagas aqui nós teremos usando a nota do Enem. Só que nesse caso, usando a nota do Enem 2019 e o ano que vem usando a nota do Enem 2020, que para esse Enem que vai acontecer no início do ano, tá bom? Então nós vamos entrar aqui nesses 25% de vaga, 2.000 e poucas vagas que eles disponibilizaram ali pra gente. Fora isso, lá na UNB nós temos a divisão que é o seguinte, ó. Lá dentro da Universidade de Brasília, 50% das vagas é para a escola pública e 50% do restante das vagas é para o sistema universal, só que é uma divisão aqui, ó. 45 é a divisão assim ampla, é na ampla concorrência, e 5 cota para negros, tá? Ah, mas então não tem cota para negros na escola pública? Tem, que é o PPI, tá? Preto, pardo, indígena. Você vai ter essa cota racial aqui dentro nos 50%. Esse 5% aqui de cota para negros é uma cota à parte. Ela, de certa forma, está lá no sistema universal, tá? Mas quem é de escola pública não vai concorrer nesses 5%. Vai concorrer aqui dentro dos 50%, tá? Beleza, a divisão é essa, tá? E dentro dessas divisões, o edital vem explicando quais são essas divisões. No caso de escola pública, lá daquelas 50% lá daquelas vagas, você vai ter várias subcotas, tá? Você vai ter parte dessas cotas vai ser para o PPI e parte para o não PPI, tá? Então aqui tudo é escola pública, ó, escola pública, tá? Que são aqueles 50% lá das vagas. Aí, um pedaço dessas vagas vai ser para quem se autodeclara preto, pardo ou indígena, tá? E aí você vai ter uma outra divisão que é para quem não se autodeclara preto, pardo ou indígena. E aqui dentro, ainda assim, a gente tem subcotas que aqui dentro, tanto do PPI quanto do não PPI, nós temos as cotas de renda. Nós temos a cota de abaixo de um salário mínimo e meio e nós temos a cota de acima de um salário mínimo e meio. Então, tanto no PPI quanto no não PPI, nós ainda temos essa divisão. Acima de um salário mínimo, abaixo de um salário mínimo e meio, tá? Acima de um salário mínimo e meio, abaixo de um salário mínimo e meio, tá? Quem já participou do PAS está cansado de ouvir isso aqui, estou destacando para vocês, só para quem nunca participou desses processos. Então, você tem subcotas. O Enem, ele até tem algumas subcotas, mas não é tão grande quanto o PAS. O PAS não, a UNB. A UNB, ela fragmenta tanto as cotas que para você vai ser bom, para você candidato é bom porque ela filtra bem, ela filtra melhor e você costuma ter ali uma concorrência menor, tá? Então esse processo de acesso ao UNB-Enem, ele costuma ser menos concorrido do que o SISU, por exemplo, que também usa a nota do Enem. Normalmente é bem menos concorrido, tá? Então beleza, então você vai ter dentro da escola pública, na escola privada é a divisão ou é sistema universal ou a cota para negros, não tem nenhuma subdivisão lá fora essa. E aqui dentro de escola pública vai ter esse monte de subdivisão que na hora da inscrição você escolhe qual é aquela que se enquadra, que você se enquadra. Lá no quadro de vagas, lá no final do edital, tem lá a distribuição das vagas para cada subcota dessa. Lembrando que em todas essas subcotas também tem a pessoa com deficiência. Tá? A pessoa com deficiência pode se inscrever ali também, tá? Em qualquer lugar desses aqui. Então às vezes a pessoa pode acumular 4 cotas, dependendo da situação dela, né? E aqui, ó, um destaque: serão anulados sumariamente da inscrição todos os candidatos, né, todos os atos delas decorrentes, se o candidato selecionado não apresentar no ato do registro acadêmico os documentos exigidos como requisitos. Tá? O próprio edital traz esses documentos, mas quando você é convocado, se você for chamado, for chamado ali, no manual do calouro já tem quais documentos você vai precisar encaminhar. São os documentos básicos: identidade, CPF, título, certidão de quitação, coisa básica. E aqui você só vai precisar mandar documento aquele cara que for concorrer para a escola pública nas cotas principalmente de renda, tá? Nas cotas de renda e as pessoas com deficiência. Porque aí a pessoa com deficiência tem que mandar os laudos atualizados, o laudo não pode ter mais de 12 meses, tem que ser um laudo atualizado, justificando tudo que aquela pessoa tem, as limitações que ela tem, e a pessoa que vai concorrer na cota de renda, PPI, maior que o e-mail, menor que o e-mail, vai ter que mandar, o menor que o e-mail vai ter que mandar documento de renda para comprovação dessa renda de acordo com os anexos ali. Ele vai ter que mandar o anexo, vai ter que mandar algumas coisinhas também, tá? E aí por aí vai. Dos requisitos ali, lembrando que alguns cursos da UNB exigem a prova de habilidade específica, você tem que ter essa certificação, você tem que ter feito uma prova à parte, uma prova prática,
daquela área, então design, música, arte, arquitetura, você faz essa prova prática e aí você tem que ter essa certificação. Então quem não fez o último, provavelmente não vai poder concorrer agora, a menos que a UNB libere aquele edital que está pausado lá, desde março, mais ou menos, do acesso UNB 2020. Então você, que o ano passado fez, ou no início do ano, ou no final do ano, sua prova prática, você provavelmente vai poder usá-la aqui. Se você não fez prova prática esse ano na UNB, porque nem teve, você não pode concorrer aqui, tá? Para aqueles cursos que exigem prova prática, que normalmente uns quais é música, design, teatro e artes, tá? E arquitetura, né? E aí, o que acontece? Então, ele destaca isso aqui, né? Então, tem que ter realizado a certificação de habilidade específica que possuir essa certificação válida, porque ela tem um prazo, salvo engano, 12 meses. Ela vale por 12 meses essa certificação, se eu não estiver enganado. Então, se não tiver, aí não tem como concorrer. Aquele curso que você escolher, quando você escolhe um curso dessa categoria, que exige prova prática, você vai ter que escolher uma segunda opção, porque se você não apresentar essa certificação, você vai concorrer somente pela segunda opção, tá? Beleza. Avançando aqui, não saiu a inscrição ainda, vai sair amanhã. Quando sair a inscrição, eu vou fazer um tutorial de passo a passo da inscrição, mas não tem como fazer hoje, porque não liberaram a inscrição lá. Mas a inscrição, então, ela vai ser feita lá na página da UNB, /vestibulares, /UNB 20, né, /2, acesso Enem, tá aqui o link. E aí, a partir de amanhã, não se sabe o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, não sabemos, tá? Eles vão liberar esse link para que você possa fazer a inscrição. Não precisa ficar às pressas, na correria não, porque eles vão abrir por um tempo razoável, tá? Então não precisa ficar aquela agonia, querer fazer amanhã, não. Respira, vai lá, espera sair, já vê se vai dar problema ou não, se vai ter problema na inscrição, às vezes dá uma travada e tal. Já no primeiro dia vai congestionar, não precisa fazer no primeiro dia não. E aí, o que você vai fazer? Você vai então preencher a solicitação de inscrição, assinalar a sua condição de escolaridade, assinalar a opção de inscrição para concorrer no sistema universal ou pelo sistema de cotas, marcar lá a opção de concorrência que você vai querer, assinalar a questão das vagas com pessoa com deficiência, caso seja o seu caso, indicar que você tem deficiência ali, que você quer concorrer nessas vagas, e assinalar o campus, curso e turno, tá? Então é muito importante você saber qual é o curso que você quer e pesquisar, porque nem todo curso você tem em todos os campi, tá? Então o campus central, ele concentra quase todos os cursos, mas tem o UNB Gama, o UNB Ceilândia, o UNB Planaltina, e cada uma tem cursos normalmente diferentes. São pouquíssimos cursos que se repetem. Então você tem que ficar de olho se é aquele campus mesmo que você quer e tal, né? E aí ele vem destacando, o sistema de cotas para negros deverá justificar a pessoa que concorrer, que assinalar, que quer concorrer na cota para negros, ela vai ter que preencher, né, ela deverá justificar a solicitação para concorrer nessa cota. O ano passado, como é que era? Você, quando entrava lá, abria um formulário que você tinha não sei quantos caracteres, acho que 500 caracteres, uma coisa assim, que você tinha que justificar o porquê que você tem direito de concorrer na cota para negros. Por que você é negro, né? Por que você quer concorrer nessa cota? Ou por que você é pardo? Então, mesmo quem concorria naqueles 5% lá na cota para negros ou na cota de escola pública, lá na cota PPI, tinha que justificar. Isso foi uma surpresa, porque no PAS não precisa. Você só marca que você declara, se você se autodeclara e pronto, acabou. Na inscrição do vestibular do ano passado e até do acesso UNB, me parece que aconteceu isso lá. Você tinha que justificar o porquê. Isso pegou muita gente de surpresa, porque a pessoa teria que escrever um textinho e ninguém sabia o que escrever nesse textinho, né? Avançando. Os candidatos que optarem por concorrer prioritariamente às vagas dos sistemas de cotas, reservados, preto, pardo e indígena, deverão assinar digitalmente o termo de autodeclaração, em que confirmam a sua condição de indivíduo de cor preto, pardo e indígena, tá? Então aqui, na verdade, ó, veja, aqui ele falou que deve justificar, tá? E aqui ele falou que deve assinar digitalmente. Parece que no caso de escola pública não precisa justificar, apenas assinalar. E lá no sistema universal vai ter que justificar. Nós vamos descobrir isso amanhã. Isso aqui, o ano passado todo mundo tinha que justificar.
Agora, parece que aqui talvez esteja diferente, a gente vai descobrir isso aí amanhã, tá? A questão das inscrições é do dia 28 ao dia 6, então você tem de amanhã até o dia 6 do 11 para poder fazer a sua inscrição até às 18 horas, tá? Não paga nada, você vai usar a nota do Enem, puxar a nota do seu Enem lá de 2019. Durante o prazo de inscrição, o candidato poderá realizar alteração do sistema de concorrência e da opção de curso e camp, tá? A alteração de dados será feita mediante uma nova solicitação de inscrição que substituirá a última inscrição realizada. O que acontece? Às vezes você faz a inscrição, marca um curso errado, não era o curso que você queria. Enquanto o curso estiver aberto, ou a inscrição estiver aberta, do dia 28 ao dia 6, você já fez uma inscrição. Você pode fazer uma nova inscrição e quando você entrar com seus dados, ele vai falar que já tem uma inscrição naquele nome se você deseja substituir essa inscrição primeira. Então ele vai deletar a inscrição, a primeira inscrição, e aí vai ficar valendo essa última inscrição. Então isso é bom para você corrigir dados, né? Às vezes você entra com dados errados e aí você consegue corrigir dessa maneira, tá? Então, enquanto estiver aberto o período de inscrição, você pode corrigir essa inscrição fazendo a inscrição novamente. E o candidato não poderá concorrer simultaneamente pelo sistema de cotas para negros e pelo sistema de cotas para a escola pública. Você não pode pular de uma barreira daquela de um 50% para o outro 50%. Então, se você está no sistema universal, cota para negros lá no sistema universal, você não pode concorrer ao mesmo tempo em escola pública, de jeito nenhum. Uma dúvida que muita gente tem, eu até grifei isso aqui, professor, eu sou da rede privada com bolsa, eu não seria de escola pública? Não, você é da rede privada, né? Você está com bolsa, mas você é da rede privada, você nunca foi da rede pública, né? Ah, não, mas eu cursei o primeiro ano na rede pública e estou com bolsa na rede privada, fiz o segundo e terceiro ano. Não tem problema. O edital é muito claro e sempre muito claro. Você pisou o pé na rede privada, do jeito que for, com bolsa ou sem, você nunca mais será da rede pública para esse processo seletivo. Por quê? Você tem que cursar integralmente a escola pública. Você tem que ter feito os 3 anos de ensino médio na rede pública, tá? Então, se você transitou, já não pode. A dúvida de muita gente é nesse sentido, porque às vezes o Enem, lá no SISU, no ProUni, ele abre algumas exceções ali, mas os processos aqui da UNB são muito categóricos. O cara tem que ter cursado integralmente a escola pública para concorrer nessa condição. Senão, ele não é de escola pública, né? Se o cara for da rede privada com bolsa, ele é da rede privada, tá? Então já vai sabendo, né, que é da rede privada. Então, beleza, aqui ele está falando da certificação de habilidade específica. E aí aqui é aquela parte que eu te falei, ó. Tem que ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, tá? Então, se pisou os pés na rede privada uma vez, já não concorre mais, tá? Não tem como, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Não poderá concorrer nas vagas de escola pública aquele que em algum momento tenha cursado em escolas particulares parte do ensino médio, tá? Independente se for com bolsa, se não foi. Então não vai poder não, tá? Então beleza, vamos lá. Mais para baixo, deixa eu ver aqui, a documentação envio é problema seu, né? É você que resolve. Ah, professor, mas eu não sabia que tinha que mandar tal documento. Você não sabia porque você não leu o edital, porque o edital está aqui com todas as regras falando tudo que você precisa, tá? Então o edital é muito claro que está falando, ó, tá tudo aqui. Você tem que ler para saber suas regras, tá? E para poder cobrar da gente depois. É mais ou menos assim. Então, o candidato cuja inscrição seja homologada no sistema de cotas para a escola pública, mas não foi selecionado para ocupar vaga reservada nesse sistema, passará a concorrer automaticamente pelo sistema universal, tá? Isso aqui eu achei interessante, porque eu não me lembro de ter visto isso aqui antes, não. Eu sei que o candidato que não tiver a inscrição homologada no sistema de cotas de escola pública passará a concorrer exclusivamente às vagas do sistema universal, ele reforçou aqui de novo, né? Então aqui, ó, que não tiver a inscrição homologada. Nesse caso aqui eu já sabia, que é o seguinte, você se inscreveu para a escola pública na cota de renda, e aí você não conseguiu provar a sua renda. Não foi homologado sua inscrição lá por conta da renda. Eles analisaram seus documentos enviados e você entrou com recurso depois, não teve jeito. Se não teve jeito, aí pode ser que você passe a concorrer no sistema universal se a sua inscrição não for homologada, tá? Então tem esse detalhe aqui. Aí você passa a concorrer lá no sistema universal por não ter comprovado a condição de escola pública. Isso aqui é mais, pessoal, para quem não consegue comprovar
que é de escola pública. Não é nem a questão da renda, é mais assim, quem é de escola pública. Então, o histórico escolar, o diploma, você não consegue encaminhar o diploma, nem o histórico escolar, a documentação que eles exigirem. Para provar que você é de escola pública, ou foi de escola pública, aí eles vão te transferir para o sistema universal, tá? Beleza, a questão das pessoas com deficiência tem todas as regras aqui, que é a questão do laudo, tem que encaminhar o laudo, vai ter que ter uma perícia, vai ter que ter um dia, vai ter um agendamento com essa pessoa, vai ter uma perícia que a pessoa vai levar esses documentos também, os originais, para comprovar tudo que ela indicou na inscrição, tem que ter o número do CID, tem que ter tudo lá, legível, para que eles consigam comprovar, constatar a situação de pessoa com deficiência, tá? Avançando aqui, a questão da cota para negros ele só reforça, ele repete várias vezes a mesma coisa. Agora, talvez aqui é uma parte importante para vocês. Ó. Aqui é o seguinte, avaliação da classificação e da seleção. Essa aqui é a parte importante para a gente. O vestibular, o acesso UNB-ENEM, eles têm uma particularidade que é o seguinte, você tem pesos pelas áreas, tá? E aí você tem uma fórmula de cálculo da nota de acordo com o peso dessas áreas. E isso está escrito bem aqui no edital. Ó. Isso vale para o Enem também. Quando a gente usava o Enem lá, na época do SISU, era assim. Quando a gente usa o SISU, o ProUni, é assim. As faculdades têm pesos por área. E aí entra aquela história de você, às vezes, eu priorizei tal área e tal. Só que aqui não tem como mais porque você já fez o Enem, né? Para o próximo Enem, você pode ficar esperto com isso aqui. Mas se você não ficou no Enem passado, é torcer para que o curso desejado você tenha tirado as notas boas, as melhores notas, justamente naquelas áreas do curso que você quer, que o seu curso exige. Você tem dois grupos de cursos da UNB, os cursos de grupo 1 e os cursos de grupo 2. Os cursos de grupo 2 normalmente são os cursos de exatas, natureza e saúde, área da saúde, tá? Esses cursos do grupo 2, eles têm peso 1 para redação, ou seja, sua redação do Enem não vale muita coisa. A matemática peso 4 e natureza peso 4, ou seja, a prova do segundo dia tem peso 4 e a prova do primeiro dia tem peso 2 nas áreas ali, tirando a redação, tá? Então, se você foi bem no segundo dia do Enem, suas notas melhores foram justamente nas duas áreas do segundo dia do Enem, em ciência da natureza, química, física, biologia e matemática, você está mais apto a concorrer nos cursos de grupo 2. Como é que eu sei se o curso é de grupo 1 e de grupo 2? O próprio edital traz na lista de curso, quando eles mostrarem as vagas, lá já aparece se o curso é de grupo 1 ou de grupo 2. Mas eu já destaquei para vocês, a área da saúde, todos os cursos, exatas ali, todas elas, vai estar aqui dentro, tá? As engenharias, todas vão estar aqui dentro. E aqui, normalmente são os cursos de humanas e linguagens, então eles vão dar um peso maior para quem tirou aqui nota melhor em linguagens e ciências humanas, lá no Enem, primeiro dia de prova. Então quem foi melhor no primeiro dia do Enem está mais apto aqui, vai conquistar uma nota melhor, né? E aí lembrando que para concorrer também, você tem que ter tirado uma nota mínima no Enem em cada área. Então você tem que ter tirado pelo menos 400 pontos na redação, senão você já está eliminado e nem pode concorrer. Você tem que ter tirado pelo menos 350 em todas as áreas aqui, ó. Pelo menos 350 em todas as áreas, senão você está eliminado. Então, às vezes, eu tirei 700 numa área, 600 na outra e 300 na outra. Já era, você é eliminado. Você só pode se você tiver uma nota mínima de 350 em cada área aqui e 400 na redação. Senão, você não pode concorrer aqui. Você já está fora, tá bom? E aqui é aquilo que eu destaquei, ó. O candidato vai ser eliminado se ele tiver nota inferior à mínima especificada no edital. Então isso aqui é muito importante para vocês, ó, porque aí você consegue mais ou menos calcular quanto você tem de nota, tá? Se você entrar aqui, ó, pegar suas notas lá do Enem, calcular a média aqui, ó, você lança sua nota aqui, ó, de matemática, de ciência da natureza, de humanas e aqui é ciência da natureza, aqui é linguagens, né? Linguagens, códigos, ciências humanas, ciência da natureza. Se você entrar com as suas notas aqui e multiplicar pelos pesos, fazer uma média ponderada, dividir por 13, você vai saber a sua nota que você tem para a UNB. Essa vai ser sua nota para a UNB, se for um curso do grupo 1, né? E se for um curso do grupo 2, você usa os pesos do grupo 2. Se você entrar naqueles sites de simulador do SISU, que eles permitem que você coloque os pesos de cada área,
dá para você lançar suas notas lá das áreas, lançar os pesos, e aí você vai ter a sua nota que você vai concorrer na UNB. E aí você vai ter os cursos lá, né? Lá no final você vai ter aqui, ó, os cursos, e aqui do lado tá falando, ó, se ele é do grupo 1 ou se ele é do grupo 2, no anexo do edital, ó. Já tem aqui falando do lado do curso, ó, se é do grupo 1 ou se é do grupo 2. Então, agronomia é grupo 2, administração é grupo 1. E aqui tem a distribuição das vagas em cada parte, em cada subcota, tá? E aí, qual que é o detalhe? Ah, eu quero administração. Eu já simulei minha nota com os pesos e sei que eu tenho 620. Como é que eu sei se eu tenho chance ou não? Bem, para saber isso, você vai ter que buscar você vai ter que buscar o resultado do acesso UNB-ENEM do ano passado, tá? Você vai ter que buscar o resultado do último acesso UNB-ENEM, que é o último parâmetro que nós temos, tá? Nós não temos outro parâmetro a não ser esse. Então, a UNB não divulga nota de corte aqui para a nota do Enem, tá? Então, o que você vai ter que buscar? Acesso ao UNB-ENEM, você vai ter que buscar ele aqui, que é esse aqui, ó. O acesso ao UNB-ENEM 1 de 2020. Aqui você tem o resultado do pessoal. Você tem aqui, ó, relação final dos candidatos convocados. Não, aqui não. É lá na parte do resultado aqui. Convocação, nona chamada ali, relação provisória dos candidatos convocados, não. Relação final dos candidatos convocados, não. Tem um deles aqui que é a nota, que aqui tem os convocados ali. Convocação sexta chamada, não. Caramba, chamou bastante, hein? O do primeiro semestre chamou muito, hein? Convocação quarta chamada, convocação terceira chamada. Aqui, relação de candidatos selecionados e primeira convocação para o registro. Aqui, eu acho que é aqui que tem, ou então, se não for aqui, é nesse resultado final. É um dos dois. Tem que abrir para ver, tá? Esse documento aqui vai sair os convocados, tá? E um desses documentos aqui não é esse, é um outro documento, é um desses aqui. Você vai ter, um desses aqui que é o resultado final, você vai ter aqui as notas do pessoal. E aqui você tem os convocados e as notas do pessoal, e aí você vai poder comparar com a sua nota. Eu acho que é esse documento aqui, ó. É esse documento, ó. Então, esse documento aqui que tem as notas, que inclusive, quem até me passou isso aqui, que eu nem tinha reparado que estava tudo junto, porque antes a UNB, ela apresentava isso aqui separado. Deixa eu lembrar aqui quem que me ajudou, quem que encaminhou aqui, ó. Até prometi que o primeiro vídeo gravado aqui vai ser para o curso que ele quer, porque o pessoal está pedindo para eu gravar aí o curso, as notas de corte, né, dos cursos pela nota do Enem. E aí eu já fiz a promessa lá que o primeiro curso vai ser dele. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu acho que ele mudou aqui, ó. Quem me passou aqui foi o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique que me lembrou que a nota de corte estava aqui, porque antigamente a UNB colocava separadinho, tá? Então aqui foram as notas dos convocados, dos aprovados, e aí, por exemplo, ó, eu quero aqui administração, eu quero saber, eu sei minha nota de administração já com os pesos, e aí eu quero saber qual foi a nota dos aprovados. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem foi aprovado naquele curso, então eu vou olhar aqui, ó, administração. Ó, eu sei que esse Abraão, ele foi convocado em primeira chamada. Então eu sei que o Abraão passou. Então eu vou pegar aqui o Abraão, vou copiar o nome dele e vou colar aqui, ó. Então eu vou buscar o nome dele aqui, ó. Tá? E aí, ó, já apareceu o nome dele aqui, ó. Ele foi o 8º colocado. Que nota que ele teve para entrar em administração? Ele teve aqui, ó, 685. Se a minha nota é bem mais baixa que a dele, então eu já sei que talvez eu não tenha muita chance, tá? Eu já vejo aqui que eu não vou ter muita chance de repente, tá? Então, nesse documento aqui, que tem a nota de todo mundo, você consegue ver. Só que você precisa olhar em dois lugares. Você precisa olhar nos convocados em primeira chamada e olhar quem foi convocado, pegar o nome da pessoa e vir aqui e olhar nesse documento que tem as notas de todo mundo. Porque aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver o Agnes aqui, ó, na posição 140. Provavelmente ela não passou. Com 592 ela não passou, tá? Mas para eu saber quem passou dessa lista, eu preciso olhar lá na chamada
né, na primeira chamada para saber quem passou, tá? E depois eu posso, de repente, até olhar lá na segunda, terceira, quarta chamada e conferir até que nota os caras foram naquele curso desejado. Então é assim que você vai conferir as notas de corte. Você vai calcular a sua média e comparar com a média dos aprovados aqui do ano passado. Aí você vai ter uma noção do corte, de qual foi a nota de corte, para você saber se você tem chance ou se você não tem, tá bom? Então é dessa maneira que você pode fazer para descobrir aqui os aprovados, quais foram, né? Esses cursos que tem um asterisco aqui, ó, são justamente os cursos que exigem a prova prática que eu falei para vocês, que é a prova de habilidade específica. Esse que tem um asterisco é o curso que você tem que ter feito essa prova para poder concorrer, senão não tem como, beleza? Então eu me alonguei muito aqui, mas tentei explicar o máximo aqui para vocês, tá? E os links eu vou deixar todos aqui embaixo para que vocês possam acessar depois aí e conferir os cursos de vocês, tá bom? Até mais, continue conosco, aguardo o tutorial aí da inscrição amanhã.